dar uma coletiva testemunha. Samuel Couto. Boa tarde, Samuel. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Samuel, sou sargento da Polícia Militar, correto? Sim, senhor. Sargento, tem alguma relação de parentesco, de amizade ou de inimizade com Mike Pereira Leite? Não, senhor. Vai ser ouvido aqui na condição de testemunha, sabe disso? Testemunha tem a obrigação de falar a verdade, só que responder aos testemunhos. Sim, senhor. Eu vou passar a palavra inicialmente para a justiça e em seguida aos defesa, ok? Ok. Tiago, você tem a palavra. Bom dia. O senhor se recorda dos fatos que estão aqui em julgamento hoje, certo? Sim, senhor. O senhor poderia contar para a gente, por favor, o que o senhor se recorda? Na data, eu não lembro qual que é a data que foi, né? Já tem quase um ano. Tem quase um ano que aconteceu o fato aí. A gente estava numa ocorrência, se eu não me engano, era de Maria da Penha. Não lembro a natureza certa. No hospital, quando deu entrada essa situação aí do Mike, né? Em tese, aí socorrendo a esposa dele. E aquela situação ali ficou meia obscura, por causa da situação ali que estava ocorrendo. O próprio médico avaliou a situação ali também. E como se tratava de uma ocorrência que tinha tido um desfecho ali no caso ali da morte da pessoa, do homicídio, né? Fomos para o quartel e demos prosseguimento na ocorrência. E das colheitas colhemos o testemunho dele, relatando tudo no REDS lá. E posteriormente teve essas outras diligências aí. O que o senhor quer dizer com obscura a situação? É por causa da situação que aconteceu o fato lá, né? Do que ele alegou, o próprio médico, a questão lá também tá até no REDS, constando no REDS aí, a situação, como que foi feito o socorro lá, ele chegou no hospital, pelo lapso também que foi relatado por ele, que ele já falou que teve o socorro de imediato, mas pela situação ali que o médico relatou no próprio prontuário médico de atendimento dela, não batia, que era a questão de roxidão, a questão do sangue, já coalhada, a situação toda. Por isso que ficou meio assim. Não que a gente não tenha esse conhecimento técnico, mas pelo relato do médico. O senhor poderia especificar o que é o sangue coalhado? Tipo aquilo, como quando você pega um fígado ali e deixa fora da geladeira, fica aquele fica gelatinoso. Não aquele líquido, visivelmente, né? Indicando pelo mérito disso, É porque a gente trabalha, a gente não tem o conhecimento técnico para estar em cima, para estar relatando isso aí, né? A gente trabalhou em cima do relato médico, em cima do prontuário médico. Não é à toa que toda vez que acontece esse tipo de condução, tanto a vítima como o autor, no caso, os envolvidos, são direcionados ao hospital de imediato para estar fazendo o corpo de delito e a gente cita no histórico ou o número da ficha, ou no caso aí, o que está constando na ficha. No caso aí, como foi uma ocorrência de grande vulto, de homicídio, a gente vai e cita tudo ali exatamente para poder ficar mais fácil de colher as informações diretamente no REDS. Só para encerrar aqui, o senhor fez diligência pessoalmente no local do homicídio? Fomos lá. O local era bem iluminado, era escuro, tinha ponto de luz. No REDS, eu até constei na audiência que teve preliminar, não sei se fala, porque quando o perito veio de Januária, como se trata de uma ocorrência de homicídio, o perito veio de Januária, e nós fomos lá até lá na residência ali próximo ao aeroporto, que é a residência onde é que aconteceu o fato. E lá eu notei que tinha iluminação artificial. Estava de dia, mas as lâmpadas que estavam na parte de cima dos postes lá estavam todas acesas. O senhor seria capaz de dizer mais ou menos quanto tempo da casa dele, do local do fato, até aqui em São Francisco? Uma hora, meia hora? Eu acredito que não dá nem uns 15 minutos, não, porque é no aeroporto. Se eu não me engano, o aeroporto até aqui no perímetro urbano dá em torno de 5 quilômetros. Né? Então, eu acredito que não deve dar nem 15 minutos, não. Sem mais perguntas, sargento. Obrigado. Esse doutor Tiago, doutor Carlos, doutor Juarez, vocês têm a palavra. Pode fazer pergunta aí.
senhor tem que responder, porque está filmando. O senhor não pode virar. Ah, tá. Responder. É porque também. Tem que Sim. prestar atenção no senhor que está filmando. Então, o seu carro, o doutor carro pode fazer Uhum. falar, só se não se virar para ele. Uhum. Bom dia. Gente, tudo bem? Bom dia, tudo bem? O senhor disse que fez a apreensão do Mike no hospital. Sim. Ele esboçou. Não foi a apreensão, que a princípio não tinha vislumbrado essa situação toda do homicídio. A princípio, a gente conduziu ele ao quartel para elucidação dos fatos aí. Já tá lavrando redes. Certo. Ele esboçou uma reação de querer foragir no momento da abordagem, né, antes, né? Não. O senhor sabe me dizer se lá ele apresentava lesões físicas lá no hospital? Depois de avaliado, sim, pelo médico, né? Que, igual eu falei, no REDS aí consta a ficha e tanto as lesões da vítima como as lesões dele. Não lembro quais foram, porque, né, porque o REDS ficou bem extenso. Tá. Ele relatou que essas lesões eram resultado de uma luta corporal? Sim, ele relatou que teve uma luta corporal lá. No caso aí, no caso, como seria com os autores, né? Certo. O senhor disse que teve um perito lá no local. Sim. Esse perito, o senhor sabe me dizer se ele chegou a passar um material para fazer algum exame de resíduo gráfico no Mike? Não. O senhor sabe me dizer se a polícia tem o costume de fazer nesses casos em que a pessoa é supostamente acusada e quando deixar vestígios, se pode, se pode verificar vestígios de pólvora nas mãos do acusado em casos semelhantes, quando há disparo de arma de fogo? Negativo, porque isso aí não é a função da Polícia Militar, não, né? Isso aí seria da perícia técnica. Mas a perícia pode ser feita nesses casos. Existe esse tipo de Aí perícia. vai do profissional da área, né? Se eles considerar que sim ou não. Mas existe. Creio que sim, igual eu tô falando, porque como é a Polícia Judiciária, aí é outra modalidade, né? A gente não entra nesse rol aí da especificidade da profissão deles, não. O senhor sabe me dizer se, no dia dos fatos, a Polícia Militar buscou investigar a fundo a versão do Mike sobre os quatro indivíduos, né, que Sim, foi feito. estiveram no local? Sim, inclusive na data aí, a guarnição que eu estava, não sei qual hora que eu largava, se era 7 ou se era 3 da manhã, tanto a guarnição nossa como da outra guarnição do turno, e o pessoal da inteligência também, nós viramos a noite toda, eu mesmo larguei, para não largar, acho que 7 horas, larguei 9 horas da manhã, aos militares que entraram no turno também, do turno de dia também foram em diligência, o pessoal da P2, que é a polícia técnica nossa também, averiguou a situação, foi na casa da genitora no caso do autor em questão aí também, para entrevistá-la. Tem até a versão no RES lá em relação à questão de convivência entre o autor e a vítima, em relação conjugal, está relatada em relação à genitora do Sim, isso primeiro. aí eu quero saber o que vocês fizeram em relação à busca sobre identificar ou não a participação desses outros indivíduos. Diligências, né? Nós fomos no local. Quando teve o relato por parte dele sobre o fato, de imediato foi a guarnição e permaneceu no local, exatamente para deixar o local inviolável, né? E a outra guarnição que estava no turno foi fazer exatamente o REDS, olhar a versão dele. Enquanto isso, a outra guarnição permanecia lá. Quando a outra guarnição liberou, foi fazer exatamente o rastreamento para ver se localizava os autores lá, no caso, eles seriam quatro, né? Parece que ele relatou no REDS. Foi buscar câmeras de segurança, alguma coisa nesse sentido? Sim, mas não possuía lá, pelo que a gente detectou, lá não possuía, não. E o dos vizinhos lá, você sabe me dizer se possui câmeras, se vocês chegaram a averiguar isso? Não, pelo que nós andamos lá no perímetro, que lá, já acho que é perímetro, não é perímetro urbano, mas ela é tipo um chacreamento, né? Mas pelo patrulhamento que a gente fez e durante o rastreamento, não constatou nenhuma câmera de vigilância lá, não. Isso, mas pega, não sabe.
Bom dia, sargento. Bom dia. Nesse dia, foi o senhor que foi o condutor que levou o Mike até a unidade policial, Lá no quartel, na na delegacia? delegacia, foi outra guarnição. Parece. Então, o senhor só foi o momento do quartel e fechou o Mike. Aí outra Não, a guarnição- gente estava no hospital também, né? Que, igual eu falo, tinha duas guarnições no turno. A minha estava numa ocorrência, a outra guarnição também estava em outra ocorrência. E deparando com a situação aí desse fato no hospital. Porque não é sempre que a guarnição, que é titular da ocorrência, que conduz, não. Às vezes a gente pede um apoio de outra guarnição, exatamente, por exemplo, ele é uma pessoa de um porte bem vantajoso, é forte. Então a gente até usou algema, entendeu? Exatamente para resguardar a integridade nossa, da guarnição e dele. Então, não é sempre que a guarnição titular conduz, no caso, o envolvido, não. Inclusive, no REDS aí tem bastante gente relacionada com todas as pessoas que participaram de todo o trâmite da ocorrência. Só um minuto, o senhor falou que após a Mike chegar no hospital, foi uma guarnição da Polícia Militar, o senhor também chegou aí na residência, Sim. correto? O senhor poderia me dizer se o senhor chegou a detectar onde que o corpo se encontrava? Nós fomos no local lá, quando nós deslocamos lá no local, juntamente com o perito, que veio de Januária, estava lá exatamente onde é que ele tinha falado, que é na quina da virada da casa. Que ele relatou que na hora que virou a quina, ele e a esposa, teve o disparo. Então, lá, na hora que a gente virou lá na quina, estava lá exatamente onde é que ele disse. Tinha uma mancha de sangue lá também. Isso poderia me dizer qual a distância desse local da quina do corpo até o portão de saída da residência dele? Acho que torno de uns 50 metros. Da residência ou da cancela? Da cancela. Ó, da residência, da porta da residência, em torno de uns 10 a 12 metros, mais ou menos. E de lá até na cancela, que é a saída do perímetro ali dele, toda a propriedade dele, deve dar em torno de uns 50 metros, 60 metros. Só a última pergunta aqui, pelo trabalho do senhor, pelo ser sargento, eu creio que o senhor já tem um bom tempo de serviço. Quanto tempo o senhor trabalha aqui na cidade de São Francisco? 1 ano e meio. Estou com 20 anos de polícia. Nesse período de 1 ano e meio aqui, já houve apreensão de armas, ou por senhor, ou por outros policiais, de armas de calibres, de alguns calibres? Aqui na cidade. Isso. Nesse período que eu participei, acho que foi de umas 3 ocorrências. Você poderia me dizer que tipo de calibres que já foi apreensão, não só por senhor, mas por os colegas do senhor? 38, 9 milímetros, 32, 22, polveira, uso artesanal. Perfeito, excelência. Gente, o senhor compareceu, né, na residência do acusado, junto com o perito lá de Maio. Sim, senhor. Como é que foi o comportamento do acusado lá? Ele ficou dentro do cofre, né? Que estava algemado, depois. Em geral, ele foi tranquilo o comportamento. E a gente até indagou, por exemplo, conversou com ele onde é que teria acontecido o fato, para ver se exatamente poderia estar em alguma contradição, né? Mas o comportamento em geral dele foi tranquilo. E o senhor estava no momento em que pediram para ele entregar o celular? Tava. Isso aí foi no quartel. O que aconteceu? No momento ali de entregar o celular, ele segurou o celular, tentou, que igual eu falei, ele é bem forte, ele tentou quebrar o telefone e jogou no chão, para quebrar. No momento em que pediram para ele entregar o celular. Exatamente. Aí ele pegou, tentou quebrar o telefone na mão, tá vendo o Tenente Denner? O Tenente Denner, que é o comandante pelotão nosso, ele pegou o telefone é bem menor do que esse geralmente a gente usa, ele pegou o telefone e tentou quebrar e jogou no chão. Por que pediram o celular para ele? Por que que? Por que pediram para ele entregar o celular? Porque ele estava com o telefone dele e da mulher dele, né? Que a gente achou suspeito, né? E a questão das munições, o senhor participou? Eu não participei, não. Igual eu falei, até 9 horas da manhã eu estava na ocorrência. E aí a parte de inteligência, o pessoal que estava entrando no turno, fez de demais diligências e foi até na casa dele.
Essa parte eu não estava. Algum jurado ou algum jurado tem pergunta? Então, dou por encerrado a oitiva do testemunho Samuel Couto Xavier. Bom dia. Dispensável. Precisa. Oitiva da testemunha Douglas Araújo Iberato. Bom dia, senhor Douglas. Bom dia. O senhor é sargento da Polícia Militar, correto? Sim, senhor. Sargento, o senhor tem alguma relação de parentesco, de amizade ou de inimizade com Mike Pereira Leite? Negativo. O senhor vai ser ouvido como testemunha, eu sei que o senhor sabe disso. Eu sou obrigado a fazer direitinho de testemunho, para pegar a falar a verdade, sou apenas responder por um falso testemunho. Tá? Sim, senhor. Eu vou passar a palavra inicialmente ao promotor de justiça, em seguida aos advogados de defesa. Tá? Eu peço só para que o senhor responda com o microfone perto, tá? Eu vou poder captar bem o áudio, tá? Positivo. Tiago, você tem a palavra. Bom dia, sargento. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer ao senhor por estar aqui bem de férias. Acho que é importante também, senhor. O senhor se recorda do fato aqui no julgamento hoje, certo? Sim, senhor. O senhor poderia contar para a gente, por favor, o que o senhor se recorda? Como eu falei na audiência de instrução, eu só participei da confecção do histórico. Eu não tive em loco, não participei das diligências no local do fato. Certo. O senhor chegou a ter contato com o Mike em algum momento da investigação? Sim, senhor. O senhor se recorda do que ele falou para o senhor nesse momento? Quando parcialmente, contou, narrou os fatos para a gente, na história que indivíduos possivelmente entrou na casa dele, eles escutou um barulho juntamente com a esposa, ambos foram verificar o que seria o barulho. A esposa foi à frente com o celular iluminando e que, em dado momento, ao passar de um ponto da casa, escutou um estampido e a esposa caiu ao solo. Ele foi verificar, o indivíduo tentou dar alguns disparos, os disparos mascaram. Então, ele entrou em luta corporal com 3 indivíduos, posteriormente os indivíduos fugiram. Ele foi socorrer a esposa até o hospital. O senhor se recorda se ele comentou se quando ele foi socorrer a esposa, ela estava viva ou morta já? Sim, ele confessou que foi feita a pergunta, né, por que ele não chamou nem o socorro, nem a polícia militar. Ele falou que a esposa ainda estava viva e no calor do momento ela achou que conseguia socorrer ela até o hospital. O fato de estar com o coração batendo nele. Sem mais perguntas. O caso do Juarez, a defesa tem a palavra. Sem olhar para ele, para sem gravar. Ah, tá, não, entendi. Comportamentos estranhos. Sim. Douglas, bom dia. Bom dia. No hospital, o senhor não chegou a participar, Não, não tive no hospital. mas você foi no local dos fatos. Também não fui. Qual foi o momento que você chegou a conversar com ele? Qual foi o local? Foi no quartel. Assim que eu assumi eu já peguei o comando em andamento, assim que eu assumi o serviço, eu fiquei responsável por terminar a confecção do histórico, que tinha a diligência em andamento ainda. Você percebeu, no momento que você teve contato com ele, se o Mike apresentava algum ferimento ou machucado, pudesse indicar alguma luta corporal? Eu não cheguei a verificar a situação dos ferimentos dele. Eu sei que ele estava sujo de sangue. Não lembro com precisão se ele tinha algum ferimento. Tá? No quartel, durante sua interação lá, o Mike mantinha a mesma versão de que a casa foi invadida por terceiros e que ele e Melissa foram vítimas do ataque? Sim, ele contou esse fato. Eles foram vítimas. Você sabe me dizer qual foram as diligências que a polícia realizou em razão desses fatos dele? Relacionado à perícia, a perícia esteve no local. Acho que, inclusive, antes mesmo da minha chegada, a perícia esteve com ele, fazendo algumas perguntas. A sua inteligência foi atacada de parentes, fazer algumas perguntas. Não vou saber de todas as diligências. Posteriormente, também encontraram algumas, não sei se foram munições na casa dele. Não sei com precisão. Todas as diligências foram feitas. Em relação
A efetividade de buscas por esses terceiros, você não sabe relatar. Não foram encontrar ninguém com as características que ele falou. Você sabe me dizer se lá na casa tinha algum, no momento que a polícia chegou lá no primeiro momento, se foi relatado, se tinha algum vestígio de briga, alguma confusão que poderia, ali no ambiente doméstico, alguma coisa que estaria fora do lugar? Felizmente, não vou saber informar sobre nada sobre o local do fato. Excelência. Algum jurado ou jurada tem alguma pergunta? Não? Então, estou por encerrada a oitiva. Sargento, está dispensado. Muito obrigado pela participação. Bom dia. Disponha. Oitiva da testemunha Bruno Pereira Leite, CPF 133-632-946, dígito 70. Bom dia, senhor Bruno. Bom dia. Senhor Bruno, o senhor é irmão do Mike Pereira Leite? Sim. Tá, então o senhor vai ser ouvido aqui hoje na condição de informante, tá? Eu não vou poder o seu compromisso de falar a verdade, eu espero que o senhor fale a verdade aqui. Eu vou passar a palavra inicialmente para o promotor de justiça e em seguida aos advogados de defesa, tá? Ok. Peço que o senhor responda sempre com o microfone perto da boca para poder escutar o áudio, tá? Sr. Thiago, o senhor tem a palavra. Bom dia, Bruno. Bom dia. O senhor poderia contar para a gente, por favor, se o senhor souber, claro, e como era a relação de Mike e Melissa? É tranquila, com briga? Normal, tranquilo. O senhor tem esse conhecimento de brigas que eles tinham? Não. Certo. O que o senhor se recorda ali dos fatos? Ele me ligou à noite, eu não lembro mais o horário, mas está tudo certinho aí. Aí ele me ligou falando que tinha 4 caras lá e matou a esposa dele. Aí eu acho que ele já tinha levado ela para o hospital. Aí como meu pai estava doente, eu não quis falar nada com ninguém. Aí eu chamei minha esposa. Aí eu fui lá para fora, coloquei o carro meu carro estava dentro de casa. Aí como o portão de lá é muito pesado, faz barulho da oficina, aí eu coloquei as meninas dentro do carro. Aí eu desci o carro, bem devagarzinho, para ninguém escutar. Aí na hora de, como é que foi? Na hora de que eu já estava entrando para dentro de novo, aí eu lembrei, não, vou levar outra menina minha, que eu tenho outra moça. E se ela acordar, ela vai dar alarme, vai acordar todo mundo. Aí ele já estava vindo com a Paraty dele. Aí eu falei, Mike, então vai passando os meninos pro carro aí. Aí ele subiu, eu pensei que ele tinha ido pra roça. Aí eu peguei e pensei assim, eu já tava, fechei o portão, entrei no carro. Aí eu pensei assim, eu não vou pra roça não, vou passar no hospital primeiro para ver o que tava acontecendo. Aí de lá, do rumo da caixa, ali dá pra ver a frente do hospital. Certo. Quando ele ligou para o senhor, ele estava no hospital já, o senhor sabe dizer? Ou estava indo para o hospital ainda? Eu não sei, que eu não perguntei ele. Certo. Mas o senhor comentou que ele ligou e disse que tinham matado a esposa dele. Isso, Ou seja, estava morta já. isso. Certo. Outra coisa que eu não entendi direito. Ele passou na casa do senhor antes do hospital? O senhor falou da roça? Não, ele já tinha deixado ela no hospital. Ah, então ele deixou ela no hospital, saiu de lá e voltou para casa do senhor. Isso, aí depois ele voltou para o hospital de novo. Eu pensei que ele ia pra roça. Certo. E nesse momento que o senhor mencionou de passar as crianças pro carro, os filhos, aconteceu isso? Eu mandei ele passando os meninos pro carro para não acordar ninguém, deixar os meninos lá. Os filhos dele, no caso. Isso, Certo. Só para entender. Então ele foi para o hospital, deixou ela, voltou. Então quando ele voltou, ele já estava sem o corpo dela, estava só ele e os filhos. isso. Aí ele desceu para a roça e depois voltou para o hospital. Não, ele foi para o hospital de novo. Aí ele deixou ela, deixou os filhos e voltou para o hospital. Isso. Certo. Da casa de Mike para a casa do senhor, é mais ou menos quanto tempo, se eu tem ideia? Ixi, é perto, eu passo o quê? Uns 3 quarteirão. E da casa de Mike para o hospital, é quanto tempo, só para dizer? Ixi, não sei. Mas é distante, é uma hora, meia hora, é longe, não é? Não. Eu não sei dizer assim o horário, assim, o tanto que vai gastar. Certo. Ainda tudo que o senhor viu foi repassado por Mike.
em relação ao que teria acontecido na casa. O senhor não viu nada, certo? Não. Eu tava dormindo nesse horário. O senhor se recorda, tipo, uma noção, por exemplo, no depoimento do senhor, o senhor mencionou que era por volta de meia-noite e 41. Isso, Por volta desse horário que ele ligou para o senhor. isso. Sem mais perguntas. Tá, se tu vai ver, se eu tiver palavra. Senhor, eu peço que o senhor responda, não olhando para ele, está sendo gravado e deixa eu. Ok. Bruno, bom dia. Bom dia. O senhor recebeu a ligação de Mike na madrugada dos fatos. Sim. Você sabe me dizer como é que estava o estado emocional deles? Ele parecia calmo, tranquilo, desesperado, em pânico? Você sabe me Ele dizer? tava muito desesperado. Nessa ligação, só para confirmar mesmo, ele relatou que as pessoas invadiram a casa dele, atiraram a Melissa. Isso. Nesse dia lá, na hora que você encontrou com ele só chegou a deixar os filhos com você e retornou imediatamente ao hospital ou ele fez mais alguma coisa? Só deixou os meninos dentro do meu carro, só. E retornou para o hospital. Isso. Você relatou que seu pai, que ele não queria que contasse seu pai, que seu pai tinha problema de saúde, é isso? Isso. Tinha sofrido AVC. Nesse intervalo aí que o Michael, dos fatos, seu pai chegou a falecer. Exatamente. E foi realmente por essas causas, por esse estado de saúde dele? Com certeza, ele sempre ficava triste, chorando. E eu tenho certeza que foi por causa dessas coisas que foi acontecendo. O Mike trabalhava com vocês na oficina? Sim. Desde quando ele trabalha lá com vocês? Há quanto tempo? Vixe, nós cresceu na oficina, mas sempre de criança aprendeu a mecânica. Bruno, hoje você que é o guardião dos filhos do Mike, dos dois filhos? Isso, exatamente. Depois que eles fazem com eles, você é quem sempre foi quem cuidou deles e permanece. Isso. Tá muito difícil, mas tô tentando segurar as pontas. Era só eu e ele, né? Aí quando falta algum assim, aí tudo fica difícil. Só falar tudo horas. Bom dia, Bruno. Bom dia, doutor. Um momento difícil que você está aqui, mas nós temos que ir lá, né? Então, Bruno, você poderia me dizer como é que era a vida do casal? Se havia brigas, discussões entre eles? Assim, briga eu nunca vi, doutor. Discussão, assim, todo casamento tem discussão, volta normal. Mas, assim, briga eu nunca fiquei sabendo. E também da parte da família dela, da esposa dele, ninguém nunca ficou sabendo de nada, de briga deles dois. Você poderia me dizer como é que era a vida cotidiana de Mike? Assim, é um menino que só ficava na rua, bebendo, que usa drogas? Não, era da casa para o serviço, do serviço para casa, para academia. Você já tomou conhecimento de algum, ou seja, algum comerciante, ou seja, em algum bar, ou no clube, já queixar da pessoa dele, da conduta dele, da moral dele? Não, isso não. No dia dos fatos lá, que voltou para o hospital e você foi saber se realmente o que havia acontecido, você viu se o Mike estava lesionado? Tava assim, ele tava com uma pancada muito forte na cabeça, nas costas. Eu até pedi ele para ficar no hospital, mas ele, como é que ele tava, o estado que ele tava, ele não quis ficar. Aí foi na hora que os policiais prendeu ele. Você poderia me dizer, você frequenta a casa do Mike? Sim, Você poderia me dizer
o quintal, ele é concretado ou ele é de terra? É terra. Portanto, que eu perguntei ao policial alguns indícios de algumas pisadas, o policial disse que tinha, mas não era coisa assim, sincera, concreta. Então, os policiais falaram que havia pisadas. Sim, Você chegou a acompanhar alguma diligência na residência com os policiais ou com o perito? eu fui mais o policial, portanto que um policial lá até começou a ficar com raiva, porque ele, quando chegou lá, ele já tava, tipo, querendo já jogar a culpa em Mike, entendeu? Correto. E você foi na mesmo instante ou passou horas ou foi um dia posterior? Não demorou algumas horas, que se demorou, vinha outra base da outra viatura, ficou uma lá no hospital com o Mike. Você poderia me dizer se a casa do Mike ela é murada ou ela é de cerca, arame, Lá é cerca, lá é uma chácara lá. há um chapeamento Isso, de fácil acesso? isso. Satisfeito. Algum jurado, jurada tem alguma pergunta? Não tem pergunta, vou encerrar a coletiva. Interrogatório do acusado Mike Pereira Leite. Bom dia, senhor Mike. Bom dia. Senhor Mike, a gente vai fazer agora esse interrogatório. Inicialmente, só para ficar registrado, gostaria que o senhor confirmasse que o senhor teve a oportunidade de conversar reservadamente com os seus advogados, com o doutor Carlos e com o doutor Juarez. O senhor conversou com eles agora? Sim. Sim. Vou fazer algumas perguntas. O senhor responda, tá? Você pode responder com o microfone mais perto, tá? Boca para captar melhor o áudio, tá? O senhor nome completo. Mike Pereira Leite. O senhor tem algum apelido? Não. Qual o seu endereço? Chacreamento São Jorge. Chacreamento? Isso, São Jorge. Comunidade Lagoa Seca. Chacreamento São Jorge. Comunidade Lagoa Seca. Lagoa Seca? Isso. Tá. Consta que é denúncia algum endereço. Rua Fabrício Viana, número 1941. Essa é a residência onde eu trabalho. Então, esse aí é o seu local de trabalho. Isso. Qual a sua idade? 27 anos. Você trabalha com o quê? Mecânico. E qual a sua renda mensal da senhora? Quanto o senhor ganha mais ou menos nessa atividade? Não tem renda estimativa, porque eu trabalho para mim mesmo e é estimativo. Mais ou menos. Eu nunca parei para analisar. O senhor não sabe? Então, Não sei. Você estudou Porque é relativo. Tem mês que ganha muito, tem mês que ganha pouco. O senhor estudou na série, na escola? Segundo ano Segundo do ano. ensino médio. Ensino médio? Ensino médio completo? Isso. Qual que é o nome da sua mãe? Ione Pereira dos Santos Vieira. Seu pai? Vicente Moraes Leite. Tu já foi preso antes? Nunca. Nunca? Chegou a ser processado criminalmente antes, alguma vez? Você só também não. Seu Mike, a partir de agora, vou começar a fazer perguntas sobre os fatos descritos na denúncia desse processo, tá? A partir de agora, o senhor tem direito de ficar em silêncio. Se o senhor quiser ficar em silêncio e não responder as perguntas, isso vai ser respeitado, ok? O senhor vai responder ou vai ficar em silêncio? Vou responder. Responder? Eu vou ler para o senhor, então, aqui a denúncia, para que o senhor saiba exatamente do que o senhor está sendo acusado aqui nesse processo, tá? São dois fatos. O primeiro fato, consta aqui na denúncia o seguinte: no dia 12 de fevereiro de 2025, à meia-noite e 48, 0 horas e 48 minutos, no sítio Jonatas, comunidade Lagoa Seca, zona rural de São Francisco, o senhor Mike Pereira Leite, de forma livre, consciente e voluntária, imbuído de manifesto ânimos mecânicos, vontade de matar, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teria efetuado diversos disparos de armas de fogo contra a sua companheira Melissa Regina Souza Pinheira, provocando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de necrópsia, que está anexado aqui na denúncia, que foram a causa de sua morte. Segundo perícia apurada, na data dos fatos, o senhor e a vítima
estava no quintal, nos fundos da residência do casal, no momento em que o senhor repentinamente teria se aproximado da vítima e, em seguida, teria efetuado vários disparos de arma de fogo contra ela. O projétil retirado do crânio da vítima é compatível com calibre 22, ou seja, munição semelhante à que teria sido apreendida na sua residência, conforme o laudo policial também juntado aqui aos autos. Consta aqui que o crime teria sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que o senhor teria efetuado disparos a curta distância, aproximadamente entre 10 e 50 centímetros, conforme o laudo de necrópsia, sem que a vítima tivesse chance de se defender. Consta aqui na denúncia também que o crime teria sido cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, na medida em que a vítima, Melissa Regina, era a sua companheira, sendo que os disparos de arma de fogo decorreram de violência doméstica e familiar. Então, esse aqui é o primeiro fato que está sendo acusado de ter praticado homicídio qualificado contra a Melissa. E aqui na denúncia consta também um segundo fato, e se refere à posse irregular de arma de fogo ou munição. Descreve aqui na denúncia o seguinte fato: ainda na mesma data, às 20 horas e 40 minutos, no sítio Jonatas, zona rural de São Francisco, o senhor Mike Pereira Leite, de forma livre, consciente e voluntária, estaria possuindo acessório ou munição de uso permitido, de acordo com a determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência. Consta aqui que, após o perito Humberto Bezerra de Matos solicitar a realização de novas diligências e registros fotográficos no local, os policiais teriam se dirigido até o sítio Jonatas e, durante buscas, teriam encontrado no interior do guarda-roupa do quarto de casal uma sacola plástica cor branca, contendo 14 cartuchos intactos, calibre 22, 48 cartuchos deflagrados, calibre 22, suprimentos para recargas de munições, fumo, pólvora e espoletas, além de 4 aparelhos celulares, um da marca Samsung, um da marca Samsung cor preto, um da marca Samsung cor rosa, um aparelho Motorola cor dourada e um aparelho marca Nokia cor azul, que seriam pertencentes ao senhor. Consta aqui nos autos também os autos de eficiência das munições. Então, nesse processo aqui, já está sendo acusado pela suposta prática de homicídio qualificado contra a Melissa e pela posse irregular de munição de arma de fogo. Em relação a esses fatos, o que o senhor tem a me dizer? São falsos, são verdadeiros? Do homicídio são falsos. Culpados. O homicídio é falso. E o que aconteceu na verdade, então? O que aconteceu foi que eu estava na cama com minha esposa, nós estávamos vendo vídeo no TikTok, aí foi quando eu escutei um barulho no quintal. Aí como a gente em chácara, a gente tem criação, tem animais, aí todo dono de chácara, quando vê um barulho no quintal, a versão é ir olhar o que está acontecendo. E como sempre nós fazia, sempre quando tinha algum barulho, a gente ia averiguar. Porque lá tinha um cachorro do vizinho, que ele sempre entrava lá e ficava correndo atrás dos meus bichos. E aí nisso, na hora que eu escutei o barulho, eu coloquei essa tese, que poderia ser. Só que quando eu abri a porta, que eu peguei o telefone, meu telefone estava descarregado. O que eu estava vendo o vídeo, estava com 5% a bateria. Aí eu coloquei para carregar e peguei o telefone dela e acendi a lanterna. E aí nós fomos averiguar. Na hora que nós saímos da porta, na lateral da casa, eu fui e dei o telefone para ela, porque se fosse o cachorro, eu ia jogar pedra nele, que nem toda vez eu fazia, para ele voltar para casa dele lá. E eu chamava o dono dele porque ele prendia ele. Só que na hora que nós viramos, que nós demos uns 3 a 4 passos, eu escutei um disparo. Ela estava na minha lateral, ela caiu. E aí foi quando eles tentaram mais 3 disparos contra mim, só que mascaram e eu fiquei em pânico.
buguei, na hora travei, eles tentou 3 disparos contra mim, e aí foi quando eu vi que não saiu mais nada, foi quando eu aproximei deles, que eles não estavam longe, estavam perto, e aí nós começamos a entrar em luta corporal. Eram 4 indivíduos, só que não eram indivíduos de grande calibre, era de calibre pequeno, eles tinham mais ou menos idade, não era pessoas mais velhas, eram pessoas bem novas, e aí foi quando eu consegui segurar um, e aí eles começaram a me atacar. E aí nós começamos a entrar em luta corporal. Foi quando uns 3 correram, e aí depois o outro correu também. Só para entender. Eu disse que estava vendo vídeo no TikTok, Isso, né? Seu celular estava com 5% de bateria. 5%. E aí o senhor ouviu barulho. Sim, E aí o senhor colocou o celular para carregar antes de olhar o barulho? sim. Eu conectei meu telefone no carregador e peguei o dela e acendi a lanterna do dela, e aí nós fomos. Tá. E depois disso, você está lembrando então aí que houve um disparo, né? Houve um disparo que teria acertado a sua companheira. Sim, Depois eles tentaram mais 3 disparos. isso. Como é que o senhor viu isso? Os 3 disparos? Como é que o senhor Porque percebeu? no silêncio a gente escuta o barulho do revólver. E aí, depois disso? Foi aí quando eu entrei em luta corporal com eles, que eu vi que não ia sair. Luta corporal, aí 3 fugiram, depois o outro 4 fugiram, e aí, depois disso? Foi quando eles fugiram. Eu vi minha esposa estava lá no chão. Eu coloquei meu ouvido sobre o coração dela, sobre o peito dela. O coração dela ainda batia. Aí eu peguei ela, coloquei no carro, peguei meus filhos que estavam dormindo, sem que eles acordassem e vissem a mãe deles naquele estado. Coloquei no carro e vim até o hospital. Quando eu estava chegando no hospital, eu liguei para o meu irmão para que ele fosse para o hospital, que eu tinha sido vítima de um suposto assalto. E aí eu falei com ele para ele ir para o hospital e não deixar a informação chegar no meu pai, porque meu pai, ele tava sentindo um AVC direto, inclusive eu estava um dia anterior com ele no hospital, que ele tinha passado mal. Aí eu falei para não deixar as informações chegar neles. Aí foi quando eu cheguei no hospital, que dei entrada lá, aí o médico constatou óbito. Foi quando meu filho mais velho, ele acordou no carro e ficou assustado. Foi quando eu entrei no carro e fui até a casa do meu irmão. Quando eu cheguei lá, ele estava saindo na porta. Aí eu tirei meus filhos do carro, coloquei no carro dele e voltei para o hospital. Aí quando eu cheguei lá, a polícia já estava lá. A sua esposa levou um tiro. Isso, Aí o senhor verificou, ela estava viva ainda. isso. Por que o senhor não chamou a polícia, não chamou o SAMU na hora? Porque no momento eu só pensava em socorrer minha esposa. Mas o senhor, antes de socorrer sua esposa, foi pegar os seus filhos e colocar no carro? Não, eu coloquei ela no carro primeiro e depois peguei meus filhos e coloquei no carro. Certo. Por que o senhor foi ainda pegar os seus filhos e colocar no carro? Porque eu não podia deixar eles lá no meio de um ocorrido desse. Eu ia deixar eles lá no meio do nada, na roça. Eles estavam dormindo? Tava dormindo. Você ligou para o seu irmão, pediu para o seu irmão ir para lá, para o senhor poder imediatamente levar a sua esposa? Porque eu não podia esperar, porque meu instinto era só de socorrer a minha esposa. Certo, o senhor instinto era só de socorrer sua esposa. Mas o senhor, antes de socorrer sua esposa e levar ela para o hospital, o senhor ainda foi pegar seus filhos, colocar os seus filhos no carro, ao invés de correr com ela para o hospital. Mas como que eu ia pegar minha esposa e ia deixar meus filhos lá na minha casa? Ia ir pro hospital, ia deixar um filho de 3 anos e um de 6 anos sozinho. Você não ligou para o seu irmão, falou assim, corre aqui, vem aqui em casa, que eu estou levando a fulano. Mas ia dar no mesmo, porque eu ia sair e ia deixar ele só. E sendo que a cena lá não tinha uns 15 metros da casa. Foi o tempo que eu coloquei ela no carro e peguei eles e coloquei no carro também e vim. O senhor colocou. Ah, não, estava viva ainda. O coração dela estava batendo. O senhor viu o seu irmão falando, quando o senhor ligou para ele, o senhor teria dito a ele que ela estava morta? Sim, Quando é que o senhor viu o seu irmão? eu liguei para ele quando eu estava chegando no hospital. Mas eu estava bem apavorado. Pode ser que ele deve ter entendido mal, ou eu falei alguma coisa que ele interpretou mal. Mas ela estava viva ainda quando eu saí da minha casa. O senhor viu a testemunha policial falando que o médico, quando examinou a sua esposa lá no hospital, disse que
o estado que ela estava não era compatível com uma morte ocorrida há muito tempo, já tinha mais tempo que ela tinha morrido. Sim, O que o senhor acha disso? é mentira, porque o que eu presenciei, quem presenciou foi eu. Eu sei o que realmente eu passei lá, entendeu? E o senhor tinha algum problema com isso? Nunca tivemos problema nenhum. Chegou a brigar com ela? Nunca, nunca briguei com ela. Nós, ficamos juntos 8 anos. Desses 8 anos, ela sempre teve o temperamento mais elevado. E eu também sou bem ignorante, mas só que a gente era tão unidos que a gente sabia um temperamento um do outro. Quando ela estava mais elevada, eu sabia me controlar. E quando eu estava elevado, ela sabia controlar também. Essa questão envolvendo o celular. Hum, Você viu que o policial, sargento você, e quando o senhor estava lá no quartel, a polícia pediu para o senhor pegar o celular, né, sim. da polícia. E que o senhor teria tentado destruir o aparelho ao invés de entregar. Por que aconteceu isso? Porque eles estavam me pressionando demais, o policial, esse sargento Samuel, inclusive ele, antes de pegar o telefone, ele me deu até um murro no meu rosto, lá no quartel. O sargento Samuel, inclusive, ele me deu até um murro no rosto, lá no quartel, porque ficou me pressionando. E eu peguei o telefone, eu ia entregar o telefone para ele, meu telefone estava descarregado. Ele achou que eu ia quebrar o telefone, só que eu não ia quebrar o telefone. Eu ia ligar o telefone, meu telefone estava com problema, eu tinha que apertar para ele ligar. Foi quando ele me deu o murro, aí eu fiquei com raiva e eu queria quebrar o telefone mesmo, mas de raiva, para me não revidar a eles, entendeu? Mas em momento algum também eu não joguei telefone de chão. Essa munição, agora como tipo de fato, essa munição que foi encontrada aqui, o sítio, o local que está descrito aqui, sítio Jonatas, comunidade da Água Seca, é onde foi residente. Isso. Consta aqui que nesse local teriam sido encontrados munições de calibre 22, seriam 14 cartuchos intactos, calibre 22, 48 cartuchos deflagrados, calibre 22, suprimentos para recarga de munições, chumbo, pólvora e espoleiras. De quem que era essas munições? Essas munições eram munições bem antigas que estavam em casa. De quem que era? Essas munições, elas eram as minhas mesmo. É, Calibre 22? isso. O senhor tinha arma calibre 22? Já tive, Teve? já tive. Mas, inclusive, essa arma calibre 22 minha foi presa. Por que o senhor guardava essas munições? Essas munições, elas já têm muito, mas muito tempo mesmo que elas estavam lá. Inclusive, eu não tinha mais a ciência do que elas estavam lá, porque eu já tinha falado para minha esposa jogar elas fora, entendeu? E aí elas ficou lá em cima do guarda-roupa. Já estava lá, mas tinha muitos anos que ela estava lá. Inclusive, podia ter feito a perícia, que eu achei que ia ter feito as perícias das munições, e acho que não foi feita. Eu posso ter feito isso. Sim. Imóveis. Foi constatada a deficiência das munições. Então, só para resumir aqui, então, o senhor nega o primeiro fato, o senhor nega ter praticado homicídio. Sim. E o senhor admite que essas munições que foram encontradas aqui eram do senhor. Sim. Vou passar a palavra, então, para o promotor de justiça, tá? E após eu vou passar a palavra para os advogados, tá bom? Doutor Thiago, você tem palavra. Bom dia, Bruno. Bom dia. O senhor comentou que a relação do senhor com Melissa era tranquila, que não tinha briga, certo? Sim. Inclusive, no dia que eu corri também não teve nenhuma briga Nenhuma. com vocês. O senhor já traiu Melissa alguma vez? Já sim. Essas traições não eram motivos de briga entre vocês, não? Não. Porque, assim, no depoimento do sargento Samuel em delegacia, ele falou o seguinte: entrevistou a senhora Ione Pereira dos Santos, e na ocasião ela afirmou que tinha conhecimento de que seu filho, Mike Pereira Leite, e a senhora Melissa Regina Souza Silva, brigavam constantemente. Então, assim, ele mentiu no depoimento dele? Não existiam essas brigas? Não existia. Certo. Além do depoimento do sargento, também foi ouvido o filho do senhor, Lourenço, Isso. 6 anos, certo? Ele morava com o senhor e com Melissa, correto? Isso. No depoimento dele, que foi feito por uma psicóloga, ele disse o seguinte, que o senhor seguia ela toda hora.
era briga, briga, briga. Como se a relação de vocês fosse o tempo todo briga. Ele disse isso à psicóloga. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? E é mentira É também. mentira dele. Isso. Inclusive, ele chegou a dizer que o senhor quase engasgou, apertou o pescoço dela. Ou seja, apertou o pescoço dela. E que ele teve que pedir para você não bater na mãe dele. Já aconteceu essa situação? Que o senhor apertava o pescoço dele? Nunca aconteceu. Ele narrou que isso aconteceu tanto em momento anterior, como também no dia dos fatos. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Certo. O senhor acha, se tivesse acontecido isso, senhor, do jeito que hoje a lei é para a mulher, ela já tinha me denunciado contra a Maria da Penha, não? Não, mas é que constantemente nesse tipo de situação, as mulheres permanecem no ciclo de violência. Então, assim, o que mais chega pra gente é a situação que a mulher já foi agredida várias Senhor, vezes, que uma vez ela resolveu. ela, se tivesse acontecido isso, ela tinha comentado com alguns familiares dela. O que nós temos aqui é o depoimento de Lourenço, criança que viu esse fato. Ainda sobre arma de fogo, o senhor se desfez de arma de fogo, o senhor, quanto tempo antes do fato? Eu disse que a arma foi presa. Quando foi isso? Não, é das munições que. Arma de fogo. A arma mesmo. O senhor tinha arma, não tinha? Quando que o senhor perdeu a arma? Não, essa arma das munições que se encontrava em casa foi presa, já tem muito tempo. Essa outra do vídeo aí que eu tava aí, eu vendi ela tinha de uns 2 a 3 dias. Ah, então o senhor tinha arma de fogo 2 dias antes 2 a 3 dias antes. do ocorrido. Certo. Porque, segundo o relato dos PMs, o senhor comentou inicialmente que só tinha usado arma de fogo quando era criança. Depois comentou que tinha se desfeito dela 4 meses. Aqui, cadê? Achei. Possuía arma de fogo. Não. Já teve contato com arma de fogo quando ainda criança, pois o avô ensinou a atirar. Aí depois o senhor disse, mas que há 4 meses havia vendido a arma. Aí depois o senhor já deu uma outra versão. E há 2 dias havia vendido a arma. Como que o senhor explica essas informações contraditórias que o senhor deu ao policial? Senhor, eu no hospital, eu levei uma pancada na cabeça que eu fiquei meio aéreo. O médico até pediu para mim ficar lá em observação. Isso aí eu não me recordo ter comentado isso com eles, porque eu estava fora de mim, eu estava fora de si, Certo, mas então, entendeu? a questão da arma, o senhor tinha a arma até 2, 3 dias Há antes. 2, 3 dias. Agora, em relação ao momento do ocorrido em si. O senhor se recorda que horas provavelmente isso aconteceu? A hora eu não me recordo. Certo. Vocês estavam vendo o vídeo no TikTok? Foi? Vídeo no TikTok. E estavam prontos para dormir já ou ia fazer mais alguma coisa ainda? Não, como a gente sempre fazia, via vídeo no TikTok e depois a gente dormia. E dormindo. Em relação ao parteiro que apareceu lá, o senhor lutou com ele, certo? Isso, O senhor comentou que 3 fugiram e um o senhor conseguiu dominar. isso. Por que o senhor se sentiu mais forte do que eles, pelo que eu entendi? O senhor conseguiu dominar um deles. Por que o senhor deixou ele sair? Porque eu já estava tonto devido à pancada que eu levei na cabeça. E quando eles correram, que eles se renderam, eu soltei ele e fui tentar salvar minha esposa. Certo. Ainda segundo o relato dos policiais militares, o senhor mencionou que acreditava que a vítima, a sua esposa, teria sido vítima de uma arma branca. O senhor viu algum ferimento de arma branca, de faca, no corpo dela? De onde o senhor tirou essa conclusão? Não se referia a essa tese aí em momento algum. Eu sempre falei que eu tinha escutado um barulho de tiro. Quanto tempo o caminho entre a casa do senhor e o hospital? É mais ou menos o que o sargento Samuel falou, de 15 a 20 minutos. Aí o senhor, só confirmando aqui, o senhor saiu, botou as crianças no carro, teve tempo ainda de pegar o celular e só depois que o senhor correr a esposa do senhor, deixou no hospital para voltar para deixar as crianças com o Bruno, foi isso? Isso. Essa questão de Bruno ter comentado que ela estava morta já quando o senhor ligou para ele, o senhor entende que foi Uma mal comunicação. Beleza.
Uma coisa que eu não queria entender aqui é o seguinte: segundo o relato do senhor, isso teria ocorrido por volta de 11h30 da noite. Sim. Mas o senhor só chegou no hospital meia-noite e 45, 1h15 depois. Essa luta demorou esse tempo todinho, porque assim, são 15 minutos da casa do senhor até o hospital. Só que teve 1h15 entre o ocorrido e a chegada ao hospital. Essa luta demorou esse tempo todo? Não demorou esse tempo todo. Essa questão aí, eu não sei informar a hora certinha. Inclusive, lá no hospital, eu falei baseadamente, não falei a hora exata. No momento aqui, no depoimento, o senhor comentou que teria tentado destruir o celular porque o senhor teria vendido a arma a um colega, a um amigo do senhor, e não queria que isso fosse descoberto. Aconteceu isso? O senhor Também. tentou destruir então para não ser descoberta a venda da arma. Não, porque não tinha venda de arma no meu telefone, não. Não, mas porque o senhor teria feito um vídeo que até está nos autos, Sim. atirando, que esse vídeo, pelo depoimento, teria sido enviado. Não, só o vídeo. Mas esse vídeo não foi então para enviar para a pessoa que queria comprar a arma, não? Não. Então, qual foi o destino da arma? A arma eu vendi. O senhor vendeu, mas não, esse vídeo então não tem relação com a arma. Não era para enviar, eu só mostrei o vídeo pro meliante que eu vendi a arma. Certo. Senhor João. Do Clarice, depois tem palavra. Vou perguntar. O senhor tem isso para mim, sem virar para mim, sabe? Bom dia, Maicon. Bom dia. Essas agressões que você alegou envolvendo o sargento Samuel, você relatou isso quando você foi ouvido na delegacia? Relatei sim. Mais uma pergunta. Você esteve com o perito? Foi lá no local? Tive sim. Ele chegou a passar algum produto ou de alguma substância do seu corpo? Olhou todos os materiais, jogou um produto na minha mão, nas minhas costas e passou um cotonetezinho debaixo das minhas unhas e na minha mão e nas costas também. Ele chegou a falar para que seria isso? Era para ver se tinha vestígio de pólvora. Pólvora e couro da minha esposa debaixo da unha. Ok. Bem, eu agradeço essa palavra. Bom dia, Maicon. Tudo bem? Bom dia. Maicon, vamos voltar ao relato dos fatos. Você falou aqui que vocês estavam deitados no TikTok, assistindo, escutou o barulho e você saiu. Sim. Você poderia me dizer que a posição que você estava e sua esposa estava, de qual lado que ela estava? Do seu lado esquerdo ou do seu lado direito? Lá direito. Correto, do seu lado direito. Então, aí você chegou ao virar a esquina da casa, você escutou o disparo. Isso. Nós demos uns 3 a 4 passos por fundo. Você deu um disparo, você escutou o primeiro disparo. Isso, foi quando ela caiu. Quando ela caiu, você chegou a ter que correr atrás dela ou você automaticamente já chegou e chutou? Deu tempo de pegar ele, sem correr atrás dele? Não corri atrás, não. Com só um impulso, né? Eu já cheguei sobre eles. Certo, aí você agarrou um e 3 correram. Eu comecei a entrar em luta corporal com eles. Aí eu consegui pegar um. Aí foi quando eles começaram a me agredir demais. Inclusive, na hora que eu fui virar o rosto, eu levei uma pancada na cabeça aqui. Foi quando eu fiquei tonto, aí eles correram, 3 correu, depois o outro correu. Correto. Nesse momento que você saiu e foi até o hospital, depois retornou e voltou para o hospital novamente, depois que você deixou seus irmãos. O policial, ele chegou há quanto tempo a descer para a sua residência? Foi no mesmo ato que você contou a sua versão, para averiguar se realmente a pessoa era verídica? Não, eles me levou na minha residência, já foi umas 9 horas da manhã, e não me tirou do fundo da viatura. Eu permaneci no fundo da viatura. E no hospital, a todo momento, eu falei com eles, porque eu conheço bem o lugar, e lá, sempre quando tem roubo lá, eu sei o lugar que eles passam, que tem um caminho lá no fundo, que sai no Sagrada Família.
E aí, todo roubo que eles cometem, eles sempre saem por lá. Inclusive, os moradores de lá, quando roubam lá, eles fazem isso. Eles fazem o cerco. E aí, inclusive, já conseguiu até pegar um indivíduo lá uma vez que estava roubando lá na redondeza. E aí, eu pedi o policial para levar, que eu ia mostrar para eles onde é que era. Momento algum, eles fizeram questão de me levar lá. E já tirou eu do hospital e já me levou para preso já. No momento que você viu sua esposa ceifada em sua vida no chão, você correu pelos seus filhos. Você pensou em quê? Só em, Já foi em salvar minha esposa. salvar sua esposa, correto. Mas também você ficou temerário também pela vida das crianças, dos supostos indivíduos ter voltado à Sim, residência. voltar e encontrar meus filhos lá sozinho, porque eu não poderia, eu fiquei atado, porque eu não poderia levar minha esposa no hospital imediatamente e deixar meus filhos lá. E se eu ligasse para alguém, até chegar socorro ia demorar. E aí eu peguei eles, que isso não demorou, porque eu não vi demora nenhuma nisso, pegar eles, colocar no carro e ela no carro e descer para cá para o hospital. Ruim seria se eu tivesse deixado meus filhos lá e trazido ela para o hospital, chegado aqui a notícia já abalável dela falecida e chegasse lá, supostamente os bandidos tivessem voltado e ter feito alguma coisa pior com os meus filhos. Você se recorda qual eram as vestes que sua esposa estava? Não me recordo. Se era calça jeans, se era short, se era Não, era short, era short. short? Era short. Era shortinho, esse shortinho molinho de dormir. Você poderia me dizer como é que é o espaço lá no quintal da sua residência? Se é concretado, se ele é de terra, com cascalho, como é que é? É de terra, mas é aquela terra batida. Não é É aquela terra solta, não. asterosa, aquela terra batida asterosa, Isso, pura, isso. satisfeito, isso aqui. Jurado e jurado, tem alguma pergunta? Vou encerrar o interrogatório. Os dados.